Oi, aqui é a professora Poliana. Então, hoje vamos falar sobre a Lei Municipal de Itaquaquecetuba. O número desta lei é 280, de 11 de dezembro de 2015. Essa lei é a que rege o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Público da cidade de Itaquaquecetuba. Tá? Essa lei eu tirei aqui deste site, que eu vou deixar no link do vídeo, na descrição, para que vocês possam acompanhar ele na íntegra. Mas eu fiz aqui um compilado também, do que eu acredito que seja importante a gente focar agora nesse momento para o concurso, que vamos ter agora no ano de 2025. Então, essa é a Lei Complementar 280, de 2015. Essa lei, ela dispõe sobre o Estatuto do Magistério, né? Então, tudo que diz respeito ao magistério da cidade de Itaquaquecetuba está aqui descrito nesta lei. Aqui na seção 1 da Lei Complementar 280, ela vem reorganizar o Estatuto e o Plano de Carreira do quadro do magistério, né? E aí tem alguns fundamentos que são base para essa lei. A valorização profissional do magistério público, a oferta de programa permanente de formação continuada. Então, eles estão dizendo que vai ter, né, oferta de formação continuada acessível para todo o servidor, estabelecimento de normas e critérios que privilegiem para fins de progressão. Então, existe uma progressão aí na carreira, quem é funcionário da Prefeitura de Itaquaquecetuba. A remuneração condigna, com vencimento inicial não menos que o salário nacional, né, o piso do salário nacional. A evolução do vencimento inicial através do enquadramento em níveis de vencimento compatíveis com a progressão na carreira. Aqui está dizendo o quê? A cada evolução, o funcionário vai se enquadrar em um nível de vencimento. A avaliação periódica de desempenho como requisito necessário para o desenvolvimento na carreira, que levará em conta a análise de indicadores objetivos do resultado do trabalho profissional, bem como a transparência do processo de avaliação, visando assegurar que o resultado possa ser analisado pelo avaliado e pelo sistema, com vistas à superação das dificuldades detectadas para o desempenho profissional e do próprio sistema. Então, aqui o funcionário da carreira do magistério ele vai passar por uma avaliação periódica de desempenho. Para que essa avaliação? Há vistas de superar a dificuldade detectada e que o profissional tem um bom desempenho aí na rede. O artigo 3º vai dizer quais as funções que integram a carreira do magistério. E aqui temos função de docência e a de suporte pedagógico, supervisão, direção, vice-direção, coordenação pedagógica e coordenação de formação pedagógica, exercidas nas diversas etapas e modalidades da educação básica. Artigo 4. Para efeito desta lei complementar, consideram-se 1. Atividades correlatas às do magistério, aquelas relacionadas com a docência nas modalidades de ensino, bem como as de natureza técnica relativas ao desenvolvimento de estudos, planejamento, pesquisas, supervisão, coordenação, orientação em currículos, administração escolar, orientação educacional, capacitação de docentes, apoio técnico-pedagógico, assessoramento e assistência técnica exercidas em unidades e órgãos. 2. O cargo do magistério. O que é o cargo do magistério? O conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao servidor do magistério, criado por lei, com denominação própria, número certo e vencimento pago pelos cofres públicos. 3. Carreira do magistério. É o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho, escalonados segundo o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. 4. Função gratificada. As funções gratificadas são destinadas às atividades de suporte pedagógico mediante designação, utilizando os critérios técnicos de seleção. 5. Função. Conjunto de atividades destinadas a servidor do quadro do magistério titular, de cargo de docência para exercício de atividades de suporte pedagógico ou conjunto de atividades concernentes a um determinado cargo e exercidas em caráter temporário ou em substituição. 6. Nível. Evolução pecuniária do vencimento
do servidor do quadro do magistério, decorrente da progressão funcional prevista nesta lei complementar. 7. Padrão, conjunto da referência e nível de enquadramento dos cargos. 8. Quadro do magistério é a expressão da estrutura organizacional definida por cargos públicos estabelecidos com base nos recursos humanos necessários à obtenção dos objetivos da administração municipal na área da educação. 9. Referência, posição indicativa da situação do servidor do quadro do magistério na tabela de vencimentos. 10. Remuneração, vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. 11. Vencimento, retribuição pecuniária básica fixada em lei, paga mensalmente ao servidor público pelo exercício de seu cargo ou função. Então, aqui na seção 1 ele vai reorganizar e adequar o estatuto e o plano de carreira, e na seção 2 ele vai especificar cada item: atividades correlatas do magistério, cargo do magistério, carreira do magistério, função gratificada, função, nível de evolução, padrão, referência, remuneração e vencimento. Aqui no capítulo 1, artigo 5º, do quadro do magistério. Abrange os que atuam na educação básica, é constituído de cargo público de provimento efetivo e de cargo público de provimento em comissão, mediante admissão ou nomeação, e função gratificada mediante designação. Cargos de docentes: professor titular de educação infantil, professor titular de ensino fundamental 1, professor titular de áreas específicas, professor titular de educação especial. Cargos de suporte pedagógico. Aqui eu aconselho vocês ligar um pisca-alerta, tá? Façam anotações, porque geralmente as bancas costumam perguntar quais são os cargos de docentes, o que é cargo de suporte pedagógico. Aqui, ó, cargo de suporte pedagógico: diretor de escola, supervisor de ensino. E o que é função de suporte pedagógico? É o vice-diretor, o coordenador pedagógico e a coordenação de formação pedagógica. Na seção 2, no artigo 6º, nós temos os campos de atuação. O professor titular de educação infantil, ele vai trabalhar com crianças de 4 meses a 5 anos de idade. Aqui também liga um pisca-alerta, porque as bancas costumam fazer essas perguntas. Professor titular de ensino fundamental, ele atua nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação de jovens e adultos. Professor titular de áreas específicas, na educação infantil e no ensino fundamental, quando se optar pela presença de exigida habilitação específica em área própria, e na educação de jovens e adultos. Aí aqui é o professor de artes, de educação física e de outras áreas específicas que a prefeitura tiver. Professor titular de educação especial, aonde que ele atua? Na educação especial, nos diferentes níveis e modalidades da educação básica. Então, aqui o professor de educação especial, ele vai desde a creche até a educação de jovens e adultos. Ele perpassa por todos os níveis aí da educação. Aqui no artigo 10, eu separei a seção 2 do concurso público para ingresso, que geralmente as bancas também costumam perguntar, né, já que vocês vão fazer uma prova de ingresso na prefeitura. Artigo 11. A investidura nos cargos que compõem o quadro do magistério far-se-á através de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, sendo que as vagas serão oferecidas por concurso de acesso e concurso de ingresso, em um percentual de 50% para o concurso e de 50% no concurso de ingresso. Artigo 12. Os concursos públicos reger-se-ão por instruções especiais contidas nos respectivos editais e na legislação vigente. E aí vocês têm o edital da banca que está fresquinho, né? Então, o concurso público, o que rege ele é o edital. Artigo 13. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por uma vez por igual período. Depois, na seção 4, do estágio probatório. Aqui, gente, eu fiz um compilado do que eu acredito ser importante aí para a prova, tá, do concurso, que eu acredito que a banca vai perguntar.
de acordo com a minha experiência em concursos, eu fiz um compilado. Geralmente são essas questões que a banca pergunta. Do estágio probatório, eles perguntam também, porque eles querem saber se você sabe, né, qual a sua conduta depois que você assumir o cargo. Então, no estágio probatório, o que vai ser avaliado? Assiduidade, disciplina, eficiência, aptidão e dedicação ao serviço, cumprimento dos deveres e obrigações funcionais. Então, quando você estiver no estágio probatório, todo ano eles fazem uma avaliação, o gestor da sua unidade, e aí é essas questões que eles vão avaliar. Aqui no artigo 23, nós temos a jornada de trabalho dos ingressantes do quadro do magistério, que no inciso 1º diz a jornada básica de 24 horas de trabalho semanais. Quem tem 24 horas de trabalho? Professor de educação infantil, fundamental, de áreas específicas e de educação especial, sendo elas 20 horas em atividades com os alunos, 2 horas de trabalho coletivo, que é o HTPC, e 2 horas de trabalho individual, que é o HTPL, em local de livre escolha do professor. Aqui no inciso 2º fala da jornada de 30 horas, mas eu vou passar porque no edital fala só de 24 horas, então acredito que eles não vão perguntar como que é destrinchada essa parte aqui de 30 horas. O que importa para vocês é a parte de 24 horas, que é o que está sendo pedido no edital. No capítulo 4, temos dos deveres e dos direitos. Essa parte aqui também a gente liga um pisca-alerta e faz aí umas anotações, porque geralmente as bancas gostam de perguntar. Os deveres. Do artigo 29, o integrante do quadro do magistério tem que manter uma conduta moral e funcional adequada à dignidade profissional e deverá conhecer e respeitar as leis, preservar os princípios, os ideais e afins da educação brasileira através de seu desempenho profissional, empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, utilizando processos que acompanham o progresso científico da educação, participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções, comparecer ao local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, zelo e presteza, eximir-se de iniciar a jornada de trabalho após o horário regulamentar ou sair antes de seu término, sem autorização prévia de seu superior imediato, manter o espírito de cooperação e solidariedade com a equipe escolar e comunidade, incentivar a participação, o diálogo e a cooperação entre educandos, demais educadores e comunidade em geral, visando a construção de uma sociedade democrática, assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do educando, respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado, comunicar à autoridade imediata as irregularidades que tiver conhecimento na sua área de atuação ou às autoridades superiores no caso de omissão por parte da primeira. Zelar pela defesa dos direitos profissionais e pela reputação da carreira profissional, fornecer elementos para permanente atualização de seus registros juntos aos órgãos da administração, considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade socioeconômica da clientela escolar e as diretrizes da política educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo ensino-aprendizagem, assegurando o desenvolvimento da autonomia moral e intelectual do educando. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola e da rede de ensino, bem como das reuniões pedagógicas, conselhos de escola, associação de pais e mestres e cursos de formação quando convocado. Ministrar as horas e dias letivos previstos no calendário escolar, não fumar e nem ingerir bebida alcoólica ou utilizar qualquer tipo de droga de uso ilícito nas dependências da unidade escolar, não atender telefone ou utilizar equipamentos eletrônicos pessoais durante o período de aula, exceto em caso de emergência, e ou se a sua utilização se der para fins pedagógicos. Respeitar, promover e divulgar os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Respeitar, promover, ensinar, divulgar e conscientizar sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Permitir que o aluno participe das atividades escolares, mesmo em razão de carência material.
orientar e impedir qualquer forma de discriminação. Então, aqui nós temos os deveres e os direitos. Essa parte aqui é extensa, mas é importante fazer a leitura e as anotações pertinentes, porque a banca gosta de perguntar aqui essa questão dos direitos e deveres. Aqui nós temos os direitos. E qual o direito do profissional do magistério? Dispor no ambiente de trabalho de instalações e material técnico-pedagógico suficientes e adequados para que possa exercer com eficiência e eficácia suas funções, ter liberdade de escolha e de utilização de material, de procedimentos didáticos e de instrumento de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, desde que atendida às disposições do projeto político-pedagógico, objetivando alicerçar o respeito à pessoa humana e a construção do bem comum. Receber remuneração por serviço extraordinário, desde que devidamente convocado para tal fim. Receber, através dos serviços especializados de educação do município, assistência ao exercício profissional. Participar como integrante do conselho, dos estudos e deliberações que afetam ao processo educacional. Participar do processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares, ter assegurado no próprio sistema ou em colaboração com os demais sistemas de ensino a oferta de programas permanentes e regulares de formação continuada, aperfeiçoamento profissional correlatas ao magistério. Então, esses são os direitos dos funcionários do magistério da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Aqui eu separei a seção 4, que fala das licenças. Artigo 38. São concedidas ao servidor licença por motivo de doença em pessoa da família, licença para prestar serviço militar, licença para tratar de interesses particulares, licença por motivo especial, licença para tratamento de saúde, licença à gestante, à adotante e licença paternidade, licença por acidente em serviço, licença para desempenho de mandato eletivo classista, licença prêmio por assiduidade, licença para doação de sangue, licença nojo, licença gala, serviços obrigatórios por lei. Artigo 39. Terminada a licença, o servidor do quadro magistério reassumirá imediatamente o exercício das atribuições do cargo. As licenças concedidas dentro de 30 dias contados do término da anterior serão consideradas como prorrogação. Então, aqui eles vão especificar cada licença que foi citada acima. Dentre as licenças, eu separei aqui a licença à gestante, adotante e licença paternidade. Artigo 56. Será concedida para a servidora gestante, mediante exame médico, licença de 180 dias, sem prejuízo da sua remuneração. Aqui no inciso 1º, salvo prescrição médica em contrário, a licença poderá ser concedida a partir do 8º mês de gestação. Inciso 3º, após o término da licença e até que a criança complete 6 meses de idade, a servidora terá direito a um descanso especial de meia hora a cada 4 horas de trabalho para amamentação. Artigo 57. Será concedida a licença remunerada de 90 dias à servidora do quadro do magistério que adotar ou obtiver guarda judicial de criança de até 5 anos de idade. Então, se a pessoa adotou a criança até 5 anos de idade, vai ser concedido 90 dias de licença. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança de mais de 5 anos de idade, até 10 anos de idade, o prazo de que trata este artigo será de 40 dias. Artigo 58. O servidor do quadro do magistério terá direito à licença paternidade de 5 dias, contados da data do nascimento do seu filho. E no artigo 59 vem dizer que no caso de adoção, para os pais, será concedido também um período de 5 dias. Aqui no capítulo 6 vem falar da remoção da atribuição. Acredito que seja importante também. O que é a remoção? Artigo 72. A remoção é o deslocamento do servidor para outra unidade de trabalho. Então, o servidor ele tem direito a se remover. Ele escolheu uma unidade esse ano e no próximo ano, por algum motivo, ele precisa se remover. Ele tem esse direito. Artigo 73. A remoção será realizada no período estabelecido em normativa da Secretaria, em
Então, não é a qualquer momento que essa remoção acontece, ela é estabelecida em normativa pela Secretaria. Parágrafo único. Os pedidos de remoção deverão ser solicitados por escrito, no prazo estabelecido em normativa da Secretaria. Então, a Secretaria ela vai lançar uma normativa com a data da remoção. E aí, o servidor ele tem que se inscrever para que seja deferido ou não a sua remoção. Artigo 76. A remoção só poderá ser efetivada mediante ato da autoridade competente da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, abriu o período de remoção, o servidor se inscreve e aí a autoridade competente defere ou não esta remoção. O servidor do quadro do magistério removido deverá assumir o exercício no local e horário para onde foi deslocado no primeiro dia letivo do ano seguinte, conforme estabelecido em normativa da Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação. Vamos aqui para o capítulo 7 da vacância de cargos e de funções. Artigo 85. A vacância de cargos e de funções do quadro do magistério ocorrerá nas hipóteses de exoneração, demissão, aposentadoria e falecimento. Então, é assim que surgem os cargos na prefeitura. Se a pessoa exonerar, for demitida, se aposentar ou vier a falecer. Seção 1 da carreira. Artigo 88. O desenvolvimento da carreira dos integrantes do quadro do magistério permitirá a progressão dos seus profissionais através do enquadramento em níveis superiores nos termos previstos na presente lei. Então, aqui vem falar da evolução da carreira. Seção 2 vem dizer do desenvolvimento da carreira, que vai seguir nas seguintes modalidades a evolução do servidor, pela via acadêmica, pela via não acadêmica. E na seção 3 aqui vai explicar, pela via acadêmica, artigo 90. A progressão pela via acadêmica será concretizada através de enquadramento em níveis retribuitórios superiores, mediante requerimento do servidor do quadro do magistério, acompanhado da apresentação de diploma ou certificado de conclusão. E aí aqui vai dizer certificado de pós-graduação, o que é aceito para esse servidor evoluir pela via acadêmica. E pela via não acadêmica, o servidor fará jus à progressão funcional pela via não acadêmica depois de decorridos 3 anos no serviço público municipal, entre uma evolução funcional não acadêmica e outra. Serão cumpridos interstísticos mínimos de 3 anos. Cada 3 anos ele vai ter uma progressão na sua tabela de vencimento. A cada progressão, o servidor do quadro do magistério evoluirá apenas um nível. O servidor do quadro do magistério designado para exercer funções de suporte pedagógico evoluirá no seu cargo de origem. Selecionei essa parte do adicional por tempo de serviço, artigo 105. O adicional por tempo de serviço será devido na proporção de 5% dos vencimentos a cada 5 anos de efetivo exercício, contínuos ou não, prestados ao município, vedada a sua limitação. Então, também aqui a cada 5 anos, você vai ter um aumento de 5% aí no seu vencimento. O adicional por tempo de serviço será incorporado aos vencimentos para todos os efeitos legais. Selecionei da gratificação pelo tempo de trabalho noturno, artigo 110. A gratificação pelo trabalho noturno corresponde a 25% das horas trabalhadas. Tá? Então, tem adicional noturno na Prefeitura de Itaquaquecetuba. Para efeito de percepção da gratificação pelo trabalho noturno, será considerado o horário a partir das 19 horas. Eu trabalhei nessa prefeitura e teve uma época que o meu HTPC era até 7h30 da noite. Então, a partir das 19 horas, eu recebia o adicional noturno. Selecionei aqui o capítulo 3 dos programas de formação continuada para aperfeiçoamento profissional, artigo 111. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação manterá programas regulares e permanentes de formação continuada para aperfeiçoamento profissional através de cursos de capacitação e atualização em horário de trabalho, assegurando-se no mínimo 15 horas de cursos anuais para cada um dos cargos de docentes e para os cargos de suporte pedagógico. Inciso 1º. Os programas de que trata o caput deste artigo poderão ser ministrados diretamente pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação ou através de parcerias, convênios ou contratos com instituições ou profissionais qualificados. Inciso 2º.
A administração poderá designar servidores do quadro do magistério para cumulativamente ou não, com as funções de seus cargos de origem, atuarem nos programas, atribuindo-lhes o pagamento de adicional por atividade de ensino, nos termos do artigo 107 desta lei. Inciso 3º. Os programas deverão levar em conta as prioridades das áreas curriculares, a situação funcional dos servidores do quadro do magistério e a atualização de metodologias diversificadas, inclusive as que utilizam recursos de educação à distância. Aqui vai falar sobre aposentadoria e as disposições finais. Essa parte eu vou pular. É isso sobre esta lei municipal 280 de 2015. Ela é a lei que rege o Estatuto do Magistério de Itacoaxetuba. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Façam a sua leitura, as suas anotações e tenham bons estudos.